Não é novidade para ninguém que o Supremo Tribunal Federal está se tornando alvo de muitas críticas. A OEA, por exemplo, emitiu uma nota e nessa nota ela critica as decisões, ela até condena as decisões dos ministros do Supremo Tribunal Federal, em especial, decisões no que atinge a corrupção. Também, ONGs internacionais, como a Transparência Internacional, está falando que o Brasil está mais corrupto do que nunca. E aí a gente não pode esquecer, quando a gente fala de OEA, do relatório também, do Pedro Baca Villarreal, que é um relatório muito aguardado, que vai ser específico sobre a liberdade de expressão. Acho que o governo norte-americano não está nem preocupado com a corrupção do Brasil, mas já é algo endêmico aqui. Agora, a liberdade de expressão está na mira, está no alvo do governo Donald Trump. E o Lula quer interferir agora na OEA com com o último anúncio que foi feito pelo Lula. Outro ponto que a gente precisa falar: a popularidade do Lula continua desastre, ladeira abaixo, e isso vai interferir muito para as eleições de 2026, das quais eu duvido muito que Lula possa ser candidato. Também, Tarcísio de Freitas, mandou uma mensagem clara e aberta para o Bolsonaro, uma vez que foi o aniversário do Bolsonaro, de 70 anos, e também o jornal O Estadão detonou literalmente o ministro Supremo Alexandre de Moraes, no caso Débora, no caso da mulher do batom. E aí teve um vídeo de um deputado que falou sobre esse caso e chocou a internet, teve que apagar o vídeo depois de tanto comentário negativo. Presta atenção que a gente tem muita informação no começo desse sábado aqui para você, então obrigado por estar aqui com a gente, muito obrigado pela confiança que você tem no nosso trabalho, é sempre uma honra, é sempre um prazer estar aqui com você. E vamos lá, bora começar? Bora de conteúdo? Só não esquece, tá, pessoal? Inscreva-se no canal, a gente está chegando a quase 1.800.000 seguidores. Eu sei que a gente consegue bater essa meta, chegar lá, então dá uma força para a gente aqui. Outro ponto também, não esqueça de visitar a nossa biblioteca digital. Está aí disponível para você acessar. E aí você vai conhecer todos os livros que tem aí disponíveis, tá? Para você que quer concorrer nas eleições de 2026, é leitura obrigatória. Aqui eu preparei uma consultoria para você ter o poder da persuasão política, Como dominar o storytelling, como conseguir fazer uma boa campanha. Persuasão política, uma consultoria para você se tornar vencedor. Faz download aí do livro, paga o valor que você achar justo, tá? E bora para cima, vamos continuar. Pessoal, seguinte, tá? Como que tá a questão da popularidade do Lula? Vai bem não. Olha só, citando os créditos aqui da Hora Brasília, a maioria dos brasileiros diz que o governo Lula é pior do que esperava. Aponta Ipsos IPEC. Bem mais de 50% dos cidadãos brasileiros dizem que é pior do que eu esperava. Eu quero saber a sua opinião. Você já imaginava que seria assim? Você está satisfeito e acha, não, eu achei que seria pior e está melhor? Ou você está assustado e fala, nossa, eu achei que seria horrível, péssimo, mas está muito pior do que eu imaginava? Eu tô na terceira opção. Eu tô nesses brasileiros aqui que é muito pior do que eu imaginava. Eu já imaginava um desastre econômico, eu já imaginava alguns pontos, perigosos aí, principalmente do aumento de corrupção, da volta da galera aí lá do mensalão, petrolão, isso aí eu já imaginava. Agora, o quesito liberdade de expressão, o quesito liberdades individuais e perseguição à oposição, eu tenho que ser sincero com vocês. Eu imaginava que eles não teriam coragem de apertar o pé tanto assim no acelerador, tá? E vocês? Qual o ponto de vista de vocês? Coloca no comentário que eu quero saber, tá bom? Vamos lá, vamos falar da OEA. É o seguinte, matéria da Gazeta do Povo que eu trago aqui para vocês agora. A OEA critica a decisão de Toffoli que anulou as provas obtidas pela Lava Jato. Ou seja, a OEA falou que o Brasil é conivente com a corrupção, que a anulação da Lava Jato é um absurdo, que o Brasil está se tornando um perigo até para outros países, porque não só está sendo passador de pano, ou melhor, leniente com a corrupção que acontece aqui no Brasil, como está atrapalhando a investigação de outros países que não são tão corruptos quanto o Brasil e querem
punir os culpados, que o Brasil está se tornando um reduto da impunidade para político corrupto. Alguém discorda da OEA? Se discorda, coloca no comentário que eu quero saber. Mas o problema real aqui é que parece, né, que o Lula está querendo abafar os panos ali na OEA. Tem também o relatório do Pedro Vaca Villarreal. Lembra que uma comissão da OEA de Direitos Humanos veio ao Brasil, ouviu o Bolsonaro, ouviu o Barroso, que levou o Alexandre de Moraes também para ser ouvido, ouviu a base do governo, ouviu a oposição e prometeu fazer um relatório. Há uma crítica muito grande de que o Pedro Vaca Villarreal veio ao Brasil a pedido do Lula. Então ele veio meio que blindar o governo Lula e blindar o STF contra o governo Trump. Então, uma ala dos deputados de oposição, da base bolsonarista, dizem que esse relatório que vai sair da OEA não vai valer de nada. Já outra ala diz o seguinte, peraí, tem uma pressão muito grande dos deputados norte-americanos, do Donald Trump e, em especial, do Marco Rubio, que é o chanceler, uma espécie de chanceler do governo Donald Trump. A Maria Elvira Salazar falou que se eles forem passar pano para o Brasil, se não fizer um relatório justo, todo o financiamento dos Estados Unidos para a OEA vai acabar. E os Estados Unidos são responsáveis por mais de 50% de todo o dinheiro que vai para a OEA. Entendeu? Então seria um desmonte total da OEA se esse relatório viesse contrário ao relatório, ao que realmente está acontecendo aqui no Brasil, que o governo Trump já sabe. E aí ainda há informações de que tinha um aliado do Donald Trump acompanhando, que é para garantir que o relatório não saia mentiroso. Mas o que o Lula está tentando fazer? Está colocando um infiltrado dentro da OEA, né, um brasileiro, para poder abafar ali os panos. A informação é do Jamil Chad. Olha só. Lula defende lançar brasileiro em eleição estratégica em comissão da OEA. Tá? Em comissão na OEA. O Jamil Chad escreveu o seguinte: o presidente Lula, ao lado do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, durante a cerimônia de formatura dos alunos do Instituto Rio Branco. O presidente Lula quer um brasileiro na Comissão Interamericana de Direitos Humanos num momento chave para o organismo que vem sendo alvo de investidas da extrema-direita e sofrendo um processo de chantagem por parte da base mais radical do governo de Donald Trump. O Lula quer colocar um brasileiro lá para blindar a OEA do Donald Trump. Uma das apostas do Brasil é pelo acadêmico Fábio de Sá e Silva, que já esteve à frente de pesquisas e políticas em temas prisionais, de segurança pública e de acesso à justiça. Silva já trabalhou no antigo Ministério da Justiça e foi consultor de vários organismos internacionais, com atuação em direitos humanos, incluindo na própria comissão. Ou seja, progressista pra caramba, né? A eleição no organismo da OEA é considerada como estratégica, tanto para os governos progressistas como para o movimento ultraconservador. Olha só. O voto ocorre no meio do ano e vai definir 3 das 7 vagas da comissão. E aí, agora é hora, né, de ter uma pressão dos Estados Unidos para colocar conservadores dentro da OEA. É o mínimo que você pode esperar que faça aí o Donald Trump. Tarcísio de Freitas chama Bolsonaro de maior liderança política do país, em homenagem ao aniversário. Pois é, o governador do estado de São Paulo, que é do Partido Republicano, só para lembrar, ele fez uma postagem no X, nas redes sociais, para celebrar o aniversário de 70 anos de Jair Bolsonaro. Em sua conta oficial, no X, Tarcísio classificou o presidente como a maior liderança do Brasil. Abre aspas aqui para a fala do Tarcísio, tá, pessoal? Abre aspas. 70 anos do mito, escreveu Freitas. Abre aspas. Hoje o Brasil celebra mais um ano de vida da maior liderança política do país. E eu celebro o dia de um amigo que terá minha eterna admiração e gratidão. Que Deus continue lhe abençoando e dando força e resiliência para vencer todos os desafios. Mas nem tudo são flores, tá? O Tarcísio está sendo criticado pra caramba por causa de uma fala,
né, que ele fez. E aí, cabe a você definir se a fala dele é correta ou incorreta. Eu vou ser sincero para vocês. O bom e velho morde a sopa, queima dos dois lados, é o que eu tô percebendo do Tarcísio de Freitas. Matéria do O Antagonista. Os elogios de Tarcísio de Freitas às urnas eletrônicas. Eu coloquei o vídeo para vocês, falei ontem, mas tem um trecho aqui, né, que eu preciso ler para vocês, para a gente entender um pouquinho aqui, tá? O que está acontecendo. Vamos lá. O Brasil se tornou de fato uma grande referência, disse o governador de São Paulo, aliado de Bolsonaro, sobre o sistema de votação eletrônica. E aí eu quero que vocês leiam só esse trechinho aqui comigo, Abre aspas. A gente tem que fazer o agradecimento à Justiça Eleitoral por todo esse trabalho, por todo esse empenho como garantidora da democracia brasileira. Eu vou ler de novo, tá? A gente tem que fazer o agradecimento à Justiça Eleitoral, né? Na eleição que o Tarcísio foi eleito, era o Alexandre de Moraes, era a Carmen Lúcia, a turma ali. Então tem que fazer o agradecimento à Justiça Eleitoral por todo o trabalho que eles fizeram, por todo esse empenho como garantidora da democracia brasileira. Esse aqui não é o discurso progressista? Não é o discurso da esquerda? Pois é. E aí você tira suas conclusões, tá? Eu só li aqui para vocês. Vamos lá, pessoal. Matéria do Estadão agora para vocês. Essa aqui compensa ler, tá? Essa aqui compensa a gente analisar. Trata-se do caso da Débora, né? Mulher, tá dando a maior repercussão, tá gerando, né, conflitos aí com um monte de bandidos sendo solto, bandidos perigosos, criminosos altamente perigosos sendo soltos, né? A Débora sendo condenada a 14 anos. Matéria do Estadão, cara. Eu tenho que dar parabéns pro Estadão aqui, né? Moraes condena a cidadã que nem sequer deveria ter sido julgada pelo STF a 14 anos de prisão por uma pichação com batom, num flagrante exagero que desmoraliza o judiciário. Vamos lá. Abre aspas. Isso não é justiça. Na tarde de ontem, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, votou para condenar a senhora Débora Rodrigues dos Santos a 14 anos de prisão. A cabeleireira de Paulínia, cidade do interior de São Paulo, não cometeu um crime de sangue. Tampouco aplicou um grave golpe na praça ou desviou milhões de reais em recursos públicos, como tantos que caminham livremente pelas ruas do país, afora. Armada com um batom, a ré pichou a estátua de justiça em frente à sede da corte durante os atos golpistas do 8 de janeiro, com os dizeres "perdeu o mané", uma referência à infeliz frase dita pelo presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, a um bolsonarista que o admoestou em Nova York, em novembro de 2022. No mundo da justiça e da sensatez, foi este, e apenas este, o seu crime. Parabéns ao Estadão, né? Parabéns, né? Matéria muito boa. E aí, várias pessoas fazendo críticas, né? Por exemplo, aqui, o Felício Ramu, tá? Ele colocou aqui uma comparação. Um cara, um militante de esquerda, né? Ativista de esquerda, foi lá e colocou fogo, tacou gasolina e mandou fogo na estátua do Borba Gato. O que ele foi condenado? Né? Não foi preso e solto de imediato, não ficou 2 anos na prisão como a Débora, não ficou. 2 anos em prisão preventiva, tá? 2 anos. Não ficou 2 anos, pegou 3 anos de prisão, depois de todas as instâncias, todos os direitos de recurso, tudo isso, né? Pegou 3 anos de prisão em regime aberto, converteu isso em prestação de serviços comunitários. A Débora não poderia nem ser julgada pelo STF. Não tem direito de recurso, não tem direito de defesa, o direito a um juiz imparcial foi-lhe tolhido, ao devido processo legal, à competência, né, ao direito da distribuição do processo, tudo isso foi tirado da Débora. E ela pegou 14 anos de prisão. É o Brasil. É o Brasil. A grande questão é o porquê.
o porquê que ainda tem gente, né, que ainda defende essa disparidade de armas, né? Se a Débora pegou 14 anos e é a lei, se a lei é isso, o outro também pega 14 anos, porque a lei é isso. Agora, se um não foi condenado ou foi condenado a uma pena mais branda e a lei é isso, a Débora, a lei é isso. Ou seja, o princípio da isonomia acabou no Brasil. Acabou. Vivemos momentos, né? Nós tivemos no Brasil a era de chumbo, tá? O pessoal fala da ditadura militar, a era de chumbo. Isso aqui vai ficar conhecido como a era da caneta, tá? A era da caneta. Pode ter certeza. Porque existe gente como esse aqui. Porque existe gente como esse aqui que deturpa a realidade. Isso aqui é absurdo. Apagou o vídeo. Mas olha isso aqui. Alexandre de Moraes, o ministro do STF, que acaba de dar uma decisão absurda, onde ele condena a senhora Débora Rodrigues dos Santos a 14 anos de prisão. Isso mesmo, só 14 anos de prisão. Como se a Débora tivesse tentando só 14 anos de prisão, tá? Matar uma pessoa, como acontece todos os dias no nosso país. Não, a Débora foi muito além, senhor ministro Alexandre de Moraes. A Débora não tentou matar uma pessoa. A Débora tentou dar poderes para o senhor Bolsonaro para matar quantas pessoas ele quisesse. É essa ditadura que a Débora estava defendendo para o nosso país. A Débora estava defendendo, e ela foi as últimas consequências para isso. Ela invadiu o STF, ela praticou vandalismo lá na estátua da Justiça para defender uma única causa: poderes ilimitados para o Bolsonaro, golpe de Estado, abolição do Estado Democrático de Direito, fim da democracia. Ela queria, gente, que o Bolsonaro pudesse ter poder para poder torturar seus filhos, para poder torturar você, para poder matar quem fosse contra o regime dele. Ah, você não é bolsonarista, não? Você é comunista, eu vou te matar. É isso que o Bolsonaro estava defendendo e que a senhora Débora fez de tudo para que ele conseguisse, no nosso país, instalar uma ditadura. E aí vem o senhor Alexandre de Moraes e coloca na Débora uma peninha qualquer. Coloca lá 14 anos de prisão, como se fosse um caso isolado. Ela tentou matar uma pessoa, ela tentou atentar contra uma vida, o que já seria gravíssimo. Mas a Débora foi muito além. A Débora defendeu a tortura no pau de arara. A Débora tentou fazer com que o Bolsonaro pudesse matar, que o Bolsonaro pudesse torturar sem pagar por isso, para implementar a ideologia dele. Então fica aqui o meu repúdio, vocês sentem o dedo, compartilhem esse vídeo e a gente espera que os outros ministros possam rever a decisão do ministro Alexandre de Moraes e dar uma pena justa para essa canalha, essa bandida que tentou acabar com a democracia, tentou entregar os nossos filhos, os nossos pais, os nossos familiares nas mãos de um golpista ditador sanguinário que é Jair Messias Bolsonaro. Deixa eu comentar de vocês, tá? Eu fiz questão de que vocês ouvissem isso até o final, porque assim, eu posso não concordar com nada que você diga, mas eu tenho que lutar pelo direito que você possa dizer. Isso aqui, pra mim, né, é o ápice da deturpação moral que a política brasileira se tornou. Isso aqui, pra mim, é o ápice da deturpação moral de um discurso político. Mas ele tem imunidade, ele tem o direito de falar. Então, vou defender que ele tem o direito de falar. E eu desejo, né, que a lei seja aplicada para todos. Para todos. Agora, defender isso aqui é o ápice do autoritarismo. Né? É o ápice do absurdo. É a desconexão total da realidade. É por isso, né, que esse pessoal briga sem anistia. Né? Só que um dia o chicote vira. E aí eles saem gritando golpe e ditadura para tudo quanto é lado. Né? Me envergonho de ter que colocar um vídeo como esse aqui para vocês, hoje, no nosso editorial. Mas vocês precisam saber, né, como é o jogo político hoje, com quem, né, o Brasil está lidando dentro do Congresso Nacional. Né? É absurdo, é insano. Né? Abraço, pessoal. Fiquem com Deus e até o próximo editorial.